Primeiro, no dia seguinte à reunião, o presidente da França, Macron, declarou que a participação do presidente Lula mudou a dinâmica da reunião. Como você informou, na primeira ele não participou, porque ele ainda não tinha assumido como presidente. Segunda coisa, a fotografia é essa, de imediato deu efeito. Se pegar o filme, o Lula foi quem defendeu, à época, no seu primeiro mandato, constituiu um grupo de amigos da Venezuela. Na época, até os Estados Unidos participaram. Era Brasil, Estados Unidos, México, Chile, Espanha e Portugal. Terceiro elemento que nós temos que avaliar. Você também falou desse que é o principal negociador da oposição, Geraldo Blyde. A oposição está no movimento de fazer primárias, não sei se o termo correto é esse, é assim que é noticiado, para ver quem seria o candidato de oposição unificada para enfrentar o Maduro que vai à reeleição. A outra coisa que eu acho que nós temos que considerar, porque fica parecendo que a oposição ela não tem participado ultimamente. Em 2018, foram eleitos governadores de 23 estados, 335 prefeitos e em 253 legislativos dos conselhos legislativos. E tem 2.471 vereadores. Inclusive, você fez referência ao Mercosul. Hoje, digamos, a Assembleia Nacional tenta participar do Parlasul, mas pelo fato da Venezuela estar afastada não consegue, mas ali tem, digamos, aqueles que apoiam o governo e aqueles que fazem oposição ao modelo. Inclusive, em 2018, a oposição era a maioria na Assembleia Nacional. Então, fica difícil dizer que ali não há participação popular. Não estou dizendo que seja perfeito, mas comparado com outras situações, eu estou apresentando aqui e finalizo dizendo a importância da participação do Lula, como dos demais países, é exatamente porque a própria oposição e o governo venezuelano já vem dialogando na busca de um processo democrático. Essa é a maior importância. E se alguém vai imaginar que é um grupo ali de amigos restrito, com a imprensa acompanhando, pelo óbvio, tudo que ali for dito, tudo que ali for negociado, o mundo vai ficar sabendo. Então não há hipótese, no caso do presidente Lula, de concordar que, digamos, algo saia mal. Ele acabou de fazer crítica recente, por exemplo, à Nicarágua. Deputado Evair de Mello, de acordo com o deputado Quinalha, a formação desse grupo, a participação do Brasil, são verdadeiros apelos pela democracia. O Brasil, estando lá representado pelo presidente Lula, vai falar com quem é candidato político da situação e também com quem está na oposição, ouvir a população venezuelana. Na avaliação do senhor, a mesma pergunta. Qual a importância do Brasil fazer parte de um grupo como esse e qual o papel o presidente Lula, na sua avaliação, terá? Primeiro, meu respeito ao Arlindo, vai ser sempre o nosso presidente da nossa Câmara, tem o meu respeito a boas relações. Mas, por isso ideológico, discordo radicalmente dele. A Venezuela já é uma párea internacional há muitos anos. A Venezuela é uma ditadura, basta olhar os números e os indicadores. E o executivo da Venezuela, com a forte conivência com o judiciário da Venezuela, usa, na verdade, uma pressão moral sobre os veículos de imprensa, de comunicação, para que eles possam prosperar no poder. Está longe de ser uma democracia. O Lula tem insistido em flertar com ditadores, embora ele tenha um discurso diferente disso, a posição que ele tem falado, às vezes ele vai e volta, mas quando ele distrai um pouquinho, né, a boca expressa aquilo que o coração sente. O Lula parece um aficionado pelos ditadores, principalmente os da América Central, tendo em vista que os movimentos partidários dele são ligados a Fidel Castro, a Che Guevara. Portanto, o Lula não tem nenhuma legitimidade, porque ele, inclusive, foi chamado a atenção agora em público por outro presidente de outros países, quando ele insistiu com essa teimosia dele de enfrentar com a ditadura. E a própria Assembleia Constituinte, a própria Assembleia venezuelana já disse que ela não vai aceitar observadores internacionais, principalmente os europeus, que estariam ali, que não teriam legitimidade. Chamou a Europa de colonizadores, enfim, de privar direitos dos outros. O próprio presidente da própria Assembleia venezuelana já disse que ele não vai aceitar a presença de observadores. Não basta observadores, igual aqui no Brasil.
as nossas eleições estão legitimadas aí, mas viram observadores sem ter acesso a todos o processo. A eleição não é só no dia da eleição, não é só no ato da votação. Tem todo o assédio moral que é feito no caso da Venezuela com a imprensa, com o judiciário. Isso, na verdade, isso massacra a oposição, não permite o livre debate. E são pequenas coisas no dia a dia que vão fazendo com que a oposição acabe perdendo força. Infelizmente, o Lula insiste em enfrentar com ditadores, porque parece que no subconsciente dele também é o caminho que ele quer levar ao Brasil. Fica essa comunicação ambivalente. O presidente recebe o ditador Maduro aqui no Brasil, mas, ao mesmo tempo, enquanto país, o Brasil está ali repudiando as violações contra os direitos humanos no território venezuelano. Mas está a favor, está contra a continuidade do regime Maduro? Qual a sua avaliação, deputado Quinalha? A participação do Brasil nesse grupo de países que quer defender, debater eleições livres na Venezuela também vai servir para acertar esse rumo do posicionamento do Brasil? É a favor? É contra? Qual a sua avaliação? O Brasil vai ter oportunidade de utilizar, então, esse fórum internacional também para não deixar dúvidas sobre o posicionamento do país? Primeiro, o Lula, nessa participação nesse grupo de amigos e nos fóruns internacionais, só não vê quem não quer, ele recolocou o Brasil na liderança de vários processos. Por exemplo, há uma coerência do posicionamento do Lula. Quando ele defende um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, o que o diferencia, por exemplo, de dirigentes norte-americanos? É que foi feito um acordo em 1991, quando a União Soviética estava desaparecendo, e o Gorbachev fez um acordo com Paul Volcker, algo assim, que era o representante da OTAN. Bom, e qual foi a frase símbolo? A OTAN não se deslocaria uma polegada no sentido do leste europeu, que era as cercanias do antigo Pacto de Varsóvia, que acabou primeiro que a OTAN. A OTAN está aí. O Clinton começou a romper o acordo. E, portanto, a OTAN de 16 países passou para 30 e cercaram a Rússia. Bom, uma potência militar, nuclear, que tem os mísseis que ninguém no mundo segura. Bom, anoiteceria uma potência militar e amanheceria, digamos, um país completamente cercado. Quando se fala em soberania, inclusive, eu debati isso lá na União Europeia há um mês atrás, na Bélgica, eu falei, olha, nós somos contra a invasão, obviamente, de qualquer país. Tanto é que o Lula mantém a coerência dizendo agora para a Venezuela também. Quem vai resolver os problemas da Venezuela são os venezuelanos. Então, eu não vejo a participação do Lula ou dos demais, porque quando fala que o Lula, digamos, eu estou aproximando mais daquilo do meu colega aí, temos amizade disso. Isso. Quando ele fala que o Lula se reúne com ditadores, não é esse o caso. Nós estamos discutindo agora o grupo de amigos, que lá no passado funcionou com a participação norte-americana, agora tem a França, e o fato do Lula ter sido convidado pela França. E no mesmo dia, praticamente, o Macron, o governo francês diz, olha, a participação do Lula, então eu queria, para mim, estabelecer o óbvio. A participação do Lula é importante, a participação do Lula vai se orientar, e eu já disse, o mundo vai acompanhar o que vai ser decidido, não há hipótese do Lula comprometer o posicionamento dele próprio, nosso, do Itamaraty, do povo brasileiro, que votou no Lula, e o Lula foi aquele que, durante a campanha, conseguiu ampliar para setores democráticos, não necessariamente uma grande parte, não tem nada a ver com a esquerda, mas tem a ver com a democracia. Então, eu acho que o Lula recoloca o Brasil num processo de liderança e não é de forma subordinada. Essa é a questão que as pessoas se surpreendem. Não, o Brasil é grande, o Brasil é forte, a população é grande, né? Nós somos um país rico, população pobre, enfim, todos nós sabemos. Portanto, quando o Lula chega lá na China e fala, nós vamos mudar, ao invés de negociarmos com o dólar, nós vamos negociar com as moedas nacionais. Então, isso chamou a atenção, a ponto do Trump ter falado, isso é igual a perder uma guerra. Então, eu me sinto representado por um Brasil forte, por um Brasil democrático, um Brasil ocupando o papel que qualquer país deve ocupar, claro,
condicionado à sua própria força e coerência. Então, eu não vejo nenhum risco aqui de fortalecer qualquer hipótese antidemocrática. Não há isso. Deputado Quinalha, essa foi a sua última resposta. Agora é a vez do deputado Evair de Mello também dar suas últimas considerações aqui neste debate. A mesma pergunta para o senhor deputado, que é de oposição. A participação do Brasil nesse grupo não é uma maneira do presidente Lula não deixar dúvidas sobre o que pensa, o que faz em relação a Maduro e ao regime na Venezuela? O senhor entende que é um grupo não de amigos de Maduro, mas amigos do sistema democrático da Venezuela? Amigos da Venezuela, amigos pelas eleições livres no país vizinho. Qual a avaliação do senhor? Em política internacional, o que o Lula fala não pode escrever. Ele fala conforme o humor, conforme o momento e conforme a ocasião. Desde a sua primeira viagem internacional que ele fez ainda, depois de ser eleito ao Egito, ele volta e meia, ele aproveita as oportunidades internacionais para falar, diríamos, uma bobagem. Se meteu no assunto Ucrânia, a Rússia, sem nenhum conhecimento de causa, parece que estava em outro planeta e entrou completamente errado e já mudou de postura umas 4 ou 5 vezes. Portanto, a gente não sabe efetivamente o que ele pensa, porque até o governo e o próprio Itamaraty não tem um posicionamento claro. Ele está botando uma dificuldade extrema agora na negociação Mercosul, União Europeia, que é um acordo que está praticamente pronto, ficou para poder ser avaliado, que é muito importante para nós do ponto de vista comercial, porque isso, inclusive, poderia ser a grande janela de oportunidade para países nossos, como a Argentina, por exemplo, sair desse caos que a esquerda argentina levou o país. Esse acordo é muito importante para nós, porque países fazem negócios. E o Lula, de novo, botou o pé na porta, a partir de um discurso horrível, que foi a defesa das ditaduras da América Central. Não dá para fletar com a Venezuela, que tem uma política realmente que massacra o seu povo do ponto de vista econômico, destruir o país, e o comportamento do Maduro é um comportamento que o mundo todo sabe e conhece, não o legitima, porque ele também já se mostrou incapaz de fazer um processo democrático, transparente, porque não é só a transparência do processo eleitoral. Tem toda a coação que se faz em cima das organizações da sociedade, faz em cima das igrejas. O Maduro começa um processo de perseguição das igrejas também. A imprensa, a venezuelana, sabe que é refém do governo e, naturalmente, tem uma conivência muito forte com o judiciário venezuelano. Então, é muito mais do que eleição. A Venezuela tinha que mudar de comportamento para minimamente sentar na roda de democracia e a gente poder achar que é sério. A condição do processo democrático na Venezuela é mais uma par internacional que ninguém leva a sério. E, infelizmente, o Lula que fleta com os ditadores quer lá sentar no colo das bênçãos para o Maduro. É uma pena, porque o Brasil poderia ser um líder da cidadania, da sua diplomacia, exercer isso, que sempre é na roupa de todos nós, mas o presidente Lula parece que ou mal intencionado ou mal despreparado, insiste em fretar e manter as ditaduras da América Latina, o que é uma vergonha e se torna, como eu disse, uma par internacional.